Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Guarda essa palavra, mas desde este dia vos abençoarei. Agora o contexto, Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26. Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26, muito conhecido dos irmãos também, que diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se sentar. Meus amados irmãos, quando eu estava estudando esse texto, eu fiz uma viagem muito grande no tempo e eu voltei lá quando o povo de Israel ele foi para a Babilônia cativo, e aonde ele passou ali 70 anos cativo na Babilônia. E o profeta Ageu, ele é um dos 3 profetas que depois do exílio que eles voltaram da Babilônia, foi um dos 3 profetas que começaram de primeira mão ali a pregar. Foi Ageu, Jeremias e Zacarias. E Ageu ele profetizou no ano de 520 a 516 a.C., um período muito crítico para o período de Israel, para o período que Israel estava vivendo. Porque depois que eles voltaram do exílio babilônico, eles tinham em mente aquilo que foi prometido para eles lá para os seus pais. Foi prometido lá para Abraão, que foi prometido lá para Isaac, que foi prometido para Jacó. E o templo de Jerusalém, quando eles saem do cativeiro, o templo de Jerusalém estava em ruínas. E a missão desse povo era o quê? Era reconstruir o templo de Jerusalém. Eles haviam até começado a reconstrução do templo, mas o povo estava muito desanimado. O povo não estava muito interessado com o templo, não estava esquentando muito a cabeça em cultuar a Deus. O que eles estavam preocupados era o quê? Na prosperidade financeira deles, na prosperidade material deles, na prosperidade agrícola deles. Então eles não estavam muito interessados nisso. Por quê? Eles estavam muito desanimados devido à dificuldade e à aparente falta de progresso que eles estavam tendo. E o livro de Ageu, ele vai narrar uma história muito interessante, uma história onde o Senhor faz promessas ao povo de Israel, mas também exige deles alguma coisa. Não que o nosso Deus faz troca para nos dar bênçãos, não. O nosso Deus, ele requer de nós, irmãos, apenas adoração. Ele só quer que nós cultuemos a Ele. O nosso Deus somente pede a adoração da nossa parte. E como diz o livro de Mateus, e as demais coisas vai ser acrescentada. Mas só que Israel não estava pensando nisso. Eles queriam as demais coisas, Manoel, mas eles não queriam adorar a Deus. Eles não queriam reconstruir o templo. A casa de Deus estava deteriorada. Os irmãos sabem que na antiga aliança o templo era algo sagrado para o povo de Israel. Por quê? Era onde Deus habitava, era onde Deus morava, era onde Deus vivia ali dentro, e é onde o povo chegava para receber as bênçãos de Deus. Já no Novo Testamento, Deus habita dentro de um templo também, mas não de um templo feito de massas, de concretos, de pedras, de tijolos. O templo que Deus habita hoje é eu e você. Ele mora dentro de nós hoje. Mas só que lá na antiga aliança, Deus precisava que o templo fosse reconstruído. E esse templo, irmãos, estava já há 16 anos parado. Estava há 16 anos esperando ser terminado para que
esperança, anunciando que Deus vai voltar a abençoar a terra e o povo também, prometendo prosperidade, prometendo abundância para o povo, como sinal da presença restauradora de Deus com o seu povo. E tudo isso Deus promete para o povo, mas só que o povo não está pensando na adoração de Deus. O povo está preocupado com o que iriam comer. Pode ver que a pergunta é: existem as sementes dos celeiros? Porque eles estavam semeando e não estavam nascendo os grãos. Não tinha mais plantação, não tinha que eles comerem. Eles estavam ficando pobres. Um povo que era rico, que tinha prosperidade, eles estavam começando a passar fome, porque toda a semente que eles semeavam não nascia. Por quê? Porque quando Deus fecha as janelas dos céus, não há homem que faça elas abrir. A palavra de Deus é muito séria, meus amados irmãos. Servir a Deus é muito sério. Servir a Deus não é brincadeira. E quando Deus ele faz uma promessa que Ele vai abençoar o povo, Ele vai abençoar. Só que tudo não é de mão beijada. Deus quer a nossa adoração. Deus quer a nossa confiança nele. Deus quer que nós nos santifiquemos a Ele. Deus quer que nós nos cheguemos a Ele, nos entreguemos a Ele de corpo, alma e espírito. Era isso que Deus estava exigindo de Israel. Mas o profeta ele vai e censura os exilados que voltaram por concentrar em seus esforços apenas na prosperidade, apenas em si, pensando somente o pessoal, em vez de reconstruir primeiro o templo. Então o profeta Ageu ele faz essas promessas, aliás, ele entrega essas promessas que Deus fez ao povo. Mas primeiro Deus queria o quê? Que fosse reconstruído o templo. Primeiro Deus queria o quê? A adoração. Eu vou te abençoar, mas me adore, me sirva, me tenha como primazia na tua vida, me tenha como principal na tua vida, que eu seja em primeiro lugar na sua vida, e o seu primeiro respirar seja para mim. É isso que Deus quer do povo, e é isso que Deus está querendo da igreja dos dias atuais. Ele quer que nós o adoremos em primeiro lugar. Depois nós pensaremos em serviço, depois pensaremos na família, depois pensaremos nos filhos, nos pais, mas em primeiro lugar, Deus quer nós como um verdadeiro adorador a Ele. É isso que Ele queria de Israel. Ageu é um dos profetas menores do Velho Testamento, que traz uma mensagem, irmãos, impactantes para aquele povo, que transmite uma mensagem de esperança, de encorajamento para Israel, após o exílio babilônico de 70 anos, conforme Jeremias escreveu no capítulo 29, versículo 10. Agora você me pergunta, mas por que Moisés, depois de 70 anos, sofrendo na Babilônia, sendo cativo na Babilônia, por que depois de 70 anos, esse povo começa a passar por essa prova? A resposta está lá em Ageu, no capítulo 1, versículo 2 a 11. E eu vou ler com os irmãos, para os irmãos entenderem o porquê que esse povo estava sofrendo. Olha só, Ageu, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2 até o 11. Acompanhe comigo. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, a casa do Senhor só seria edificada, irmãs, onde Deus quisesse. Estou nem aí, a casa de Deus, eu vou pensar na minha vida, vou pensar em trabalhar, ganhar dinheiro, construir uma bela casa, comprar um bom carro, conseguir um bom emprego, aí depois eu penso em Deus. É aí onde Jesus vai falar assim lá em Mateus: louco, esta noite pedirão a tua alma. Pessoas que só pensam em si e não na obra de Deus. Versículo 3, vai lá: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta
enquanto a casa do Senhor fica destruída, sem ninguém, deteriorada, é tempo. Deus está perguntando. Versículo 4: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto a casa de Deus fica deserta, vazia, porque não se interessa por ela. Olha o versículo 5: ora, pois diz o Senhor dos Exércitos, considerai os nossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos farteis, bebeis, porém não vos sacieis, vestivos, porém ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os nossos caminhos, subi ao monte, trazei a madeira, edificai a casa, e dela me alegrarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu o dissipei como um sopro. Eles estavam querendo construir o templo, reconstruir o templo, de qualquer jeito. Eles não queriam seguir a ordem de Deus para ir buscar madeira. Eles queriam reconstruir o templo do jeito que eles queriam, e não era assim que Deus quer. Aí Deus vai dizer: por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Está entendendo por que eles estão sofrendo ainda depois de 70 anos? Versículo 10: por isso retém o céu sobre vós o orvalho. Aí não vai nascer plantação nunca. E a terra detém os seus frutos. A terra não vai germinar a semente, e nem vai produzir as árvores. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho de vossas mãos. Tudo porque não quiseram obedecer a Deus. Era tão fácil obedecer, era tão fácil ir lá e reconstruir o templo. 16 anos, irmãos, pararam esse templo, 16 anos em ruínas. Eles começavam a edificar, eles ouviam a promessa de Deus, eles iam lá, começavam a fazer um pouquinho, Deus abençoou, eles paravam. Aí vinha outra promessa, Deus começou a abençoar, vou lá. Aí Deus abençoava, eles paravam de novo. Mas com Deus não se brinca, irmão. Com Deus não se brinca. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quando nós estamos fazendo a obra dele com fidelidade. Deus sabe quando nós estamos fazendo a obra dele com responsabilidade. E Deus não engana. Não adianta ele tentar enganar Deus, não engana ele. E o povo de Israel estava pensando que conseguia enganar a Deus. Eu vou lá, coloco uma madeirinha, coloco um batente e vou esperar a bênção. Se vir a bênção, eu volto de novo. Mas Deus fechava a janela nos céus, mandava seca, não descia orvalho. Aí Deus faz essa pergunta para eles: ainda semente no celeiro? Porque mesmo com a falta de fé do povo de Israel, mesmo com a desobediência, irmãos, eles tentavam ainda semear. O povo teimoso, eles não aprenderam com seus pais, que viveram no Egito, que comiam pepino, cebolas, e Deus prometeu dar a eles uma terra que manda leite e mel. Eles não aprenderam isso, ou se aprenderam, não botaram em prática, porque Deus exigiu apenas o que do povo? Obediência, somente isso, mais nada Ele queria do povo, somente a obediência do povo. Então a negligência com a casa de Deus aqui, irmãos, havia o resultado em escassez de alimentos, seca, pobreza. E nessa passagem aqui que nós lemos, o Senhor ordena o retorno à construção do templo, que está parado há 16 anos. Aí os judeus estavam desanimados, porque eles estavam testando Deus. Ia lá fazer um pouquinho, Deus abençoava e ia fazer um pouquinho. E Deus não é assim. Ou você assume de vez que você é dele, ou você assume de vez que você é do mundo. Deus quer você por inteiro. Deus não quer ninguém pela metade. Deus não divide você com ninguém. Mas Israel queria ser dividido. Ele queria Deus, mas ele queria as coisas materiais. No entanto, Israel ele não era monoteísta, ele era politeísta. Por quê? Porque ele queria o Deus invisível, mas ele queria também
cuidavam mais dos interesses deles do que da casa de Deus. E diante disso, irmãos, a casa do Senhor permanece em ruínas. O povo certamente sofreria, com certeza, porque a palavra de Deus diz assim: quando você faz a obra de Deus relaxadamente, as consequências vêm para você. E Israel não estava levando Deus a sério, e o Senhor continuou castigando o seu povo com dificuldades, com privações, e mesmo após o início das obras, não pensa que Deus não abençoou eles. Não abençoou. Enquanto Deus não viu que o coração daquele povo foi quebrantado, estava com sinceridade, estava apto a reconstruir o templo para que Deus habitasse dentro dele e fosse adorado, Deus não abençoou Israel. Você está entendendo porque muitas pessoas não recebem a bênção? Porque que muitas pessoas falam: eu estou orando, mas Deus me abençoa. Eu estou pedindo isso, Deus não me dá. Mas irmão, irmã, dá uma olhada como está o seu templo. Dá uma verificada no templo, como que ele está. O templo está pronto para ser habitado por Deus, para ser usado como um local de adoração a Deus, exclusivamente dele. Ou esse templo está recebendo louvores profanos, músicas mundanas, mensagens de autoajuda, mensagens coaches. Como que está o nosso templo? Aí nós temos as bênçãos de Deus, mas Deus não vai dar bênção para ninguém enquanto o templo não estiver em perfeito estado de adoração a Ele. Aleluia, glória a Deus. Deus quer que nós usemos o nosso tempo para adoração a Ele, irmãos. Aleluia. E esse tempo nosso ele não pode ser levado em qualquer lugar, não. Se Deus habita dentro de mim, se tem algo especial de mim, se o Criador está dentro de mim, se o dono do universo está dentro de mim, esse templo só pode ser levado a lugares aonde adora a Deus. Tem muita gente levando esse templo em lugares que não deve ser levado. Tem muitas pessoas levando esse templo a lugares onde eles não tem que ser colocados. E aí tem as bênçãos de Deus. Deus não me cura, Deus não faz milagre, Deus não me dá isso, Deus não me prospera. Mas por que Deus vai te prosperar? Primeiro repare o templo. Repare o templo. E aí Deus vai abençoar. Aí Deus promete para Israel voltar a abençoar ele a partir desse dia. Que levasse a sério o retorno da reconstrução do templo. Aonde lá em Ageu, no capítulo 2, versículo 18, parte A, e o versículo 19 da parte A, e registra assim: desde este dia em diante, desde este dia eu vos abençoarei. Então Deus está fazendo um compromisso com Israel. Vão reconstruir de verdade? Vai levar a sério a minha obra? Beleza, faz então. A partir de hoje eu vou abençoar vocês. Então a partir de hoje nós vamos receber os milagres. A partir de agora os milagres vão vir na nossa vida, porque estamos reconstruindo o nosso templo, fazendo uma faxina no nosso templo, fazendo uma limpeza. Irmãos, porque muitas vezes nós queremos limpar o templo físico e deixando o templo espiritual sujo, cheio de porcarias. Irmãos, cuide do teu templo. Se tem algo tão importante na tua vida, é o templo onde Deus está habitando dentro dele, que está morando dentro dele. Nós somos as pessoas mais especiais deste mundo. Não é presidente da república, não é presidente de STF, não é presidente de STJ, não é governador, não é prefeito. Somos nós, os crentes. Porque Deus mora dentro de nós. Ele mora aqui dentro. O Espírito Santo está aqui dentro. É Ele que nos move. É Ele que nos convence do nosso pecado. É Ele que convence. Ei, precisa restaurar o templo. Precisa fazer uma faxina no seu templo, rapaz. Precisa fazer uma faxina no seu templo, moça. Porque Ele mora dentro de nós. Então, se tem um povo especial, é eu e você. A Bíblia diz que nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras. Então não pense que você não vale nada, não. Não pense que você é um coitadinho ou coitadinha, não. Você é um especial para Deus. Você é especial para Deus, porque Ele mora dentro de você. Mas agora Ele quer de você o quê? Adoração. Ele quer que o templo seja limpo,
que o templo seja puro, santificado inteiramente a Ele, para receber a sua adoração e a minha adoração também. E Deus faz uma pergunta lá em Ageu, no capítulo 2, versículo 19: porventura, há ainda semente no celeiro? Porque agora eu vou abençoar, mas tem semente ainda no celeiro? Vocês desperdiçaram toda a semente, vocês plantaram no momento que não deveriam ter plantado, porque vocês não tinham reconstruído o meu templo. Agora que vocês estão me ouvindo, eu vos pergunto: há ainda semente no celeiro? Quando Deus faz essa pergunta para o povo de Israel, Ele está apontando para a situação de estagnação e frustração que aquele povo estava vivendo. Deus estava revelando a frustração daquele povo. Deus estava revelando para aquele povo: está vendo? Se vocês tivessem me ouvido, se vocês tivessem feito o que eu vos mandei, vocês não estariam passando por isso. Talvez eles estivessem tentando plantar, mas os resultados não estavam aparecendo. E o que Deus está dizendo aqui: eu sei que vocês estão trabalhando, mas não vem resultado, porque o resultado só vai vir a hora que eu abrir as janelas dos céus. Agora, Ageu capítulo 2, versículo 19, parte B, o próprio Deus vai dar a resposta para Israel, dizendo: além disso, Israel, a videira, a figueira, a romaneira, a oliveira não tem dado frutos também, não é? Por que será que não está dando fruto? Essas árvores aqui, irmãos, elas não estão aqui apenas por estar. Essas árvores aqui têm um significado muito grande para o povo de Israel. É que eu não tenho tempo para discorrê-la profundamente, mas ela tem um significado frente ao Novo Testamento muito grande. A videira, a figueira, a romeira e a oliveira são símbolos de prosperidade e bênção ao povo de Israel. Eles tinham na natureza os símbolos que Deus deixou para eles, que quando eles olhassem para uma planta, era Deus falando com eles. Quando eles olhassem para a videira, era Deus falando com eles. Quando olhassem para a figueira, para a romeira e para a oliveira, era Deus falando com eles. Então eles entendiam tudo, a voz de Deus através da natureza. O homem hoje permite isso. São símbolos de prosperidade e bênção para o povo de Israel. Elas eram as principais fontes de sustento, de alimento e de riqueza da terra prometida. E isso aqui, irmãos, foi dito lá para os pais, lá para Abraão, lá para Jacó, para Isaac. Foi dito lá para Moisés, para Josué, como seria a terra, o que ele tinha na terra. Tinha tudo isso aqui. É por isso que Deus vai questionar Israel sobre essas plantas. Então essas árvores eram vistas como sinais da presença de Deus a favor do seu povo. A videira, a figueira, a romeira, a oliveira são frequentemente associadas nas Escrituras a Israel e a bênção que Deus derramava sobre a terra para o seu povo. E a falta do fruto nessas árvores era uma indicação de daqui naquele momento o povo de Israel estava impedido de experimentar a abundância de Deus, o que Deus prometeu a eles. E quando Deus disse que essas árvores não deram frutos, Ele está apontando para o fato de que até aquele momento o povo não estava vivendo as bênçãos da terra prometida, que está lá em Deuteronômio no capítulo 8, versículo 6 e 9. Essas bênçãos foi dito lá. Então quando Deus questiona eles, Deus fala assim: Israel, vocês não estão vivendo aquilo que eu prometia dar a vocês, pela tua desobediência, pela sua insensatez, pela sua teimosia, você não está recebendo aquilo que eu prometi para o meu servo Moisés antes de morrer, e disse para Josué quando ele entrou na terra prometida, que eu daria tudo isso a vocês. Então o motivo pela qual o povo, irmãos, estava vivendo essa escassez
não era porque Deus queria o mal deles, não era porque Deus esqueceu deles, não. Deus nunca esqueceu Israel, Deus sempre protegeu Israel, Deus sempre entregou eles na mão dos inimigos, mas Deus sempre protegeu eles, mesmo eles estando em lugares onde Deus não desejava que eles estavam, que eles estivessem. Deus protegia eles ali. Então Deus não esqueceu eles. Essa escassez era porque eles haviam se afastado do centro da vontade de Deus. Eles haviam se afastado, irmãos, do centro do plano de Deus. Então, se eles estivessem vivendo conforme foi dito lá em Deuteronômio, eles não estariam passando por isso. E sabe qual que era o plano de Deus para Israel? Lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 10 até o 13, olha o que diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei, cumprirei sobre vós a boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei os meus pensamentos que têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Israel não está fazendo isso. Será que a nossa geração não está se parecendo com Israel também? Não só está querendo a mala de Deus, não está querendo Deus, só quer o que tem dentro da mala de Deus, só quer bênção, só quer prosperidade, só quer riqueza, só quer bênçãos materiais, mas não é o dono da mala que é Deus. Só quer Deus. Tem que querer só Deus, irmãos, porque o resto Ele vai nos acrescentar. Tudo que a gente precisar Ele vai colocando sobre nós. Eu costumo dizer que tem muitas pessoas que nunca vai ter uma casa, nunca vai ter um carro. Por quê? Porque Deus sabe que no momento que Ele tiver uma casa, Ele tiver um carro, Ele vai se esquecer de Deus. Ele não vai lembrar mais de Deus, vai fazer igual Israel fez. Então Deus faz o quê? Deus dá condição para ele pagar o aluguel, Deus dá condição para ele andar de Uber, Deus dá condição para ele andar de 99, mas não tendo Ele na presença, sendo o verdadeiro adorador. É isso que Deus faz. Então tem muita gente, irmão, que vai partir para o céu, mas não vai ter uma casa aqui, mas vai ter um palácio lá no céu. E isso é importante. O importante é a nossa casa celestial. É isso que importa para nós. E lá a gente não vai precisar de carro, não, nem de avião, irmãos. Lá nós vamos entrar em qualquer lugar, porque o nosso corpo vai ser um corpo diferente, um corpo glorificado. Então, enquanto estamos aqui, adoremos a Deus com o nosso tempo. E o resto, deixa que Ele acrescente sobre nós. Então, eles estavam mais focados nas suas próprias necessidades do que na reconstrução do templo, que simbolizava a presença de Deus entre eles. Então a resposta, irmãos, para a escassez, para a falta de frutos, para que os grãos apodrecessem na terra, é não ter colocado Deus em primeiro lugar. Então nós somos dependentes de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus não quer ser um acessório na nossa vida, não, irmãos. Deus não quer ser um amuleto na nossa vida, sendo carregado, pendurado no pescoço, no chaveiro. Não é isso que Deus quer, não. Ele quer ser o centro de tudo da nossa vida, tudo. E quando nós colocamos a obra de Deus como nossa prioridade, Ele se compromete a abençoar o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa família, a nossa saúde, conforme o contexto que eu li de Mateus 6, 25 e 26. Ele vai dar tudo, porque as aves do céu não trabalham e elas não morrem de fome. Você já encontrou um passarinho morto porque não tomou água, porque não comeu? Deus sempre providencia tudo para eles. Deus sempre providencia tudo para eles. Às vezes você fala assim: nossa, sabe que não floresceu, não deu semente para o passarinho comer. Você esqueceu que o Criador está cuidando deles, que Deus está vestindo o lírio dos campos. Ei, irmãos, não se preocupe com o que você vai comer amanhã. Se preocupe em adorar a Deus, em servir a Ele, entregar a sua vida a Ele, Ele ser o centro de tudo na tua vida, que não vai faltar semente no teu celeiro. E essas árvores que representam o fruto do Espírito Santo no Novo Testamento não vai faltar na sua vida também. Glória a Deus por isso.
Assim como Deus pediu o povo de Israel para reconstruir o templo, Ele nos chama hoje para a gente colocar a nossa vida espiritual em ordem. Dá um exame na tua vida espiritual antes de pedir uma bênção, antes de pedir um milagre, antes de pedir um carro, uma casa, uma bênção de prosperidade. Não é pecado ser rico, não, irmãos. Pecado é usar a riqueza para ir para o inferno e deixar de adorar a Deus. Mas não é pecado ser rico, não. Mas primeiro coloca o teu tempo em ordem. Fala: Senhor, tudo que me deres, eu usarei para adorar o teu nome. Abraão não se desviou, era rico. Jó não se desviou, era rico. Isaac não se desviou, era rico. Mas eles sempre colocaram Deus em primeiro lugar. No entanto, Abraão escolheu as propriedades piores que tinha. Mas Deus prosperou ele. Deu para Ló as campinas verdejantes. Mas o que adiantou? Foi tudo destruído pelo fogo. Mas Abraão ficou naquela terra ruim. Mas foi ali que Deus prosperou Abraão. Porque em tudo Abraão agradecia a Deus. Aleluia! Aonde Abraão ia, ele fazia um altar. Aonde Abraão pisava, ele construía um altar. Aleluia! A minha vida e a sua vida é o altar de Deus. Por isso que eu falei: cuidado aonde o nosso corpo está indo. Cuidado nos lugares onde o nosso corpo frequenta. Porque aonde nós chegamos, o altar de Deus chega. Ele está dentro de nós, Ele mora aqui dentro. E Ele só vai nos abençoar se nós entregarmos a Ele totalmente. Fecharmos nossos olhos para o mundo e abrirmos nossos olhos para o céu. Não estou dizendo para ser inimigo de ninguém. Não é isso. Mas é não fazer aliança com o mundo. Porque a nossa aliança é com Deus. Israel não queria aliança com Deus. Israel só queria prosperidade, bênção. Só isso que Israel queria. Mas a partir do momento que Deus propõe a eles uma aliança e eles aceitam, Deus começa a abençoar eles. Deus começa a frutificar as árvores. Deus começa a derramar a chuva serôdia sobre a plantação deles. A semente começa a germinar. Os grãos brotam. E o sustento volta para a casa de Israel. E a prosperidade volta para aquele povo. Mas é um povo tão teimoso. Depois eles voltam tudo de novo para trás. Eles não aprendem a lição que eles levaram. Então, meus amados irmãos, tome esse texto de Israel aqui, de Ageu capítulo 2, versículo 19, como exemplo do que aconteceu na vida de um povo, para não acontecer na nossa vida também. Que Deus seja primazia na nossa vida. Que Ele seja mais importante do que tudo que você possa imaginar. E todo esse relato que está aqui no texto de Ageu, no capítulo 2, no versículo 19, é para te dizer que o povo de Deus estava perecendo. Eles estavam morrendo. Sem prosperidade espiritual e material. Sem paz. Sem segurança. Sem estabilidade. Sem abundância, sem bênção divina, sem fertilidade, sem potencial, sem crescimento, sem pureza, sem santidade e sem longevidade. Tudo isso é o significado daquelas árvores. Israel estava sem tudo isso aqui. E tudo por quê? Não puseram o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Não adiantavam a semente nos celeiros. Não adiantava o estoque de sementes guardadas, se quem dava o crescimento estava sendo desprezado. Aleluia. Você pode confirmar isso, que é o reflexo da nossa geração. O povo não quer Deus, irmãos. O povo não quer saber de Deus. Se tem uma coisa que precisa para a nossa geração, é Deus. Não precisa de mais nada. Se temos tudo que nós precisamos para viver. O povo precisa de Deus, mas o povo não quer Deus, mas o povo quer ir para o céu, mas não quer Deus. O Senhor, Ele quer nos abençoar. Ele queria abençoar Israel. Ageu capítulo 1, versículo 5 fala da aliança que o Senhor fez com eles, e que o Espírito permaneceria no meio deles para sempre, e não era para eles ter medo, não. E aí Paulo vai dizer para nós em Efésios capítulo 1, versículo 3,
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós somos abençoados por Deus. O que mais que nós precisamos? Somente adorar a Ele, somente servir a Ele de corpo, alma e espírito. Aí quando o povo de Israel recebe esta palavra de ajuda e reconsideram que estão andando fora do caminho do Senhor e leva a construção do templo a sério, irmãos, que há 16 anos não terminava essa construção. Nós vimos um relato lá em Ageu, no capítulo 2, no versículo 18, parte A e 19, parte C, onde Deus diz assim: desde este dia em diante, desde esse dia, eu vos abençoarei. Agora Deus faz uma promessa poderosa para Israel. Aqui está marcando um ponto de virada na vida de Israel. Até então havia escassez, havia dificuldade, mas agora Deus está pronto para derramar as suas bênçãos. Eu vou dizer uma coisa para você: este desde o dia em diante, e desde esse dia eu vos abençoarei, significa que algo estava prestes a mudar na vida de Israel e vai mudar na sua vida também. Aleluia. Deus está falando com você nesse dia. Desde esse dia eu vos abençoarei. Desde esse dia em diante eu vos abençoarei. Receba esta palavra. Coloque Deus no teu coração para Senhor, a partir de hoje, em primeiro lugar vai ser o Senhor da minha vida. Porque as outras coisas o Senhor vai acrescentar. O Senhor vai cuidar da minha família, o Senhor vai cuidar do meu filho, vai cuidar da esposa, do esposo. O Senhor vai cuidar de tudo. Então eu vou ser exclusivamente uma garota dele. Faça esse teste na sua vida, porque eu fiz na minha e deu certo e funcionou. Então funcionou. Significa que algo estava prestes a mudar na vida de Israel e pode mudar na vida de alguém aqui nessa tarde. À medida que eles colocassem Deus em primeiro lugar, as bênçãos começaram a vir novamente. E muita gente fala assim: aquela igreja não é abençoada, aquela igreja não recebe o batismo do Espírito Santo. Como será que está o tempo dessa pessoa? Porque para Deus abençoar e derramar a bênção no tempo, todos precisam ser convertidos, irmãos. Eu acredito assim. Então, enquanto tiver murmuradores que não conseguem o tempo, as bênçãos vão ficar estagnadas. Até aparecer o profeta como Ageu, que não tenha medo de falar na cara. Agora reconsidere os seus caminhos. Você está errado. A mensagem vinda de Deus foi aceita pelo povo. E aí esse tempo, irmãos, que estava atrasado há 16 anos, eles terminaram ele em 4 anos. Precisava tudo isso? Não precisava. Se eles estivessem colocado em primeiro lugar Deus na vida deles e reconstruído o templo, eles tinham feito esse templo em 4 anos, mas preferiram sofrer, irmãos, 16 anos. Preferiram esperar 16 anos até que veio um profeta do exílio e falou para eles: ei, Israel, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E a mensagem para você nesse dia, nessa tarde é: vamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus abençoe a igreja e continue sempre orando a meu favor, para que Deus me conceda sempre na sua presença, humilde, para vos transmitir a palavra de Deus. Amém.